Oi, bom dia pessoal. Eu me chamo Cintia Raquel e eu vim te convidar para inaugurar o nosso podcast Falando em Psicologia. E para iniciar a balanda, eu estou aqui com mais 5 estudantes de psicologia, minhas colegas de turma, né? Nós estamos no 10º período da faculdade e nós decidimos abrir esse episódio falando sobre um tema muito pertinente, que é a depressão, mas nós vamos afunilar, né, esse tema, porque ele vai ser retratado no ambiente de trabalho. Então, antes da gente começar, eu quero apresentar a minha equipe, que está aqui a Emily, a Júlia, a Nicole, a Mayara e a Samira. Essas são aqui as futuras psicólogas, seremos futuras colegas de profissão que estão somando aqui no episódio de hoje. Mas de início, para a gente começar, eu quero aqui perguntar o que é a depressão, né, para os nossos ouvintes aqui compreender e para a gente também fazer uma construção completa sobre esse tema. Eu vou direcionar essa pergunta para a Emily e me conta, Emily, o que é a depressão? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né? Meu nome é Emily, em nome das minhas colegas Júlia, Samira, Mayara e Nicole. Então, para entendermos melhor o que é a depressão, né? A depressão ela é uma doença mental grave, que traz aí diversos prejuízos em todas as dimensões de vida desse indivíduo que está com esta doença, né? Está com aquele sintoma no momento. E estima-se, né, alguns estudos eles mostram que mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro já têm ou teve a depressão. E é importante a gente ressaltar também que esse indivíduo ele não é a depressão, né? Uma parte sempre importante do tratamento é que esse indivíduo ele não é a depressão, ele pode estar, ela é algo passageira na vida desse indivíduo, né? E o que é a depressão? Quais são os sintomas que esse indivíduo apresenta? Por quê? Quais são as mudanças, né? Então, assim, esse indivíduo ele vai ter sintomas principalmente na área do humor, na área afetiva. Então, era um indivíduo alegre, ele passa a ser um indivíduo extremamente triste, ele tem um sentimento de melancolia na maior parte do dia. É um indivíduo que ele apresenta choro muito fácil. Antes ele não tinha, hoje ele tem. Tudo o irrita, o nível de irritabilidade é bem frequente. Ele tem um sentimento de apatia. Para ele, tanto faz como tanto fez as situações. Ele está sempre indiferente com as situações do dia a dia, né? Então, assim, pode acontecer também a questão da falta do sentimento, dele passar por situações e não sentir nada. Para ele, tá tão indiferente que ele não sente as coisas como ele sentia antigamente, né? O sentimento de tédio é bem presente, aquela pessoa que ela está bem junto também o sentimento de tédio com a irritabilidade. Então ela tá o tempo todo irritada, aquilo ali para ela não tem graça, nada mais para ela tem graça. Sentimentos bem frequentes são de angústia, a ansiedade também está presente. Ansiedade e depressão são coisas diferentes, muitas das vezes elas são confundidas, são questões confundidas, mas não é. A depressão ela é além da ansiedade. E o indivíduo com depressão, ele também pode ter ansiedade, né? Esse desânimo, ele é presente neste cenário desse indivíduo. Essa diminuição da fala, é um paciente que ele pode começar a falar mais baixo, mais lento, e essas atividades do dia a dia deles vão ser extremamente afetadas com isso. E então, assim, é um paciente negativo, né? Muito negativo, pessimista em relação a tudo, pode ter diversos sentimentos de culpa, ele pode estar aí sempre se culpando, a culpa disso é minha, e ele pode ter ideação de morte, desejo de desaparecer, de dormir. A ideação e os planos suicida tá bem presente nesse cenário. Então a gente vê, infelizmente, diversas pessoas que têm o transtorno depressivo, eles terminam suas vidas em suicídio, né? Por isso que é muito importante identificar o que é a depressão, né? Como ela age, para estar tratando. E alguns estudos eles até falam da origem da depressão em nível cerebral. Como é que ela pode surgir dentro desse indivíduo, né? Então, ela pode ter aí uma ausência de questões químicas, como de neurotransmissores, né? Para ficar mais fácil entender, eu sempre vou estar dando um exemplo, né? Vamos supor que um paciente ele passou por um processo de luto muito grande e esse paciente foi tão forte, esse processo de luto, que teve uma disfunção química mesmo no cérebro dele, da mesma forma que acontece de ficar faltando vitaminas, um exemplo, né? No corpo eu tenho que suplementar com vitamina C, às vezes acontece isso a nível de cerebral mesmo, quimicamente falando.
Por isso que em alguns casos da depressão é necessário terapias medicamentosas, porque o médico ele vai vir, vai trazer aí a recaptação de serotonina novamente, que é esse neurotransmissor que estava em falta, trazendo a melhora desse indivíduo. Mas é importante ressaltarmos que a terapia medicamentosa em si só, ela não vai ser extremamente eficaz, porque é necessário nós buscarmos terapias, a psicoterapia, para tratarmos a origem daquilo, né? Por que esse indivíduo ele passa a ter esses sintomas depressivos? Vamos trabalhar essa origem disso, vamos estar questionando os sintomas, as emoções, e a psicoterapia ela é extremamente eficaz nessa questão das síndromes depressivas, né? Então é interessante identificar quais são os sintomas, como ela vai agir, para poder buscar o tratamento. E eu creio que ficou fácil de entendimento, né? Para diferenciarmos que a depressão ela não é uma tristeza, somente uma tristeza, que a depressão ela não é a ansiedade, não é falta de Deus, mas é algo sério, né? E como eu falei, é algo muito presente em todo o mundo. E eu espero que eu tenha esclarecido essas dúvidas. Eu agradeço a oportunidade. Sim, Emily esclareceu e você foi muito feliz quando disse que a depressão já foi a causa de muitas mortes por aí. E tá aí a importância de falarmos mais e mais sobre esse tema, para que as pessoas compreendam e busquem tratamento, né? Mas isso me fez lembrar um pouquinho da síndrome de burnout, por conta da característica singular dela, que é a exaustão emocional. Então, o que diferencia de fato a depressão da síndrome de burnout? Nicole, você poderia estar respondendo essa pergunta pra gente? Então, Cíntia, pois é, como você falou, lembra um pouco mesmo sobre a burnout, porque os sintomas são bem parecidos, né? Essa tristeza, cansaço, a falta de interesse pelas coisas, né? Essa alteração no apetite, entre outros sintomas que são bem parecidos com a depressão. Só que a síndrome de burnout, ele é um quadro psiquiátrico que traz um desgaste físico, mental, emocional, mas que está associado somente ao trabalho, né? A síndrome de burnout, ela advém do trabalho. Então, é esse ambiente de trabalho que causa essa síndrome, né? Um ambiente de trabalho que está lhe trazendo muito estresse, que esse indivíduo ele se sente sobrecarregado, ou seja, ele chegou ao limite, né? Ele já não aguenta mais, está completamente esgotado. E esse sujeito ele vai adquirindo isso com o decorrer do tempo, que esse ambiente de trabalho ele é totalmente estressor, né? Sobrecarregado, tem muitas responsabilidades, excesso de trabalho, não tem um horário de descanso adequado. E aquele indivíduo, ele tem conflitos nesse ambiente, né? Os relacionamentos não são bem estabelecidos, ele não tem a falta de reconhecimento. Então, a síndrome de burnout, ela vai estar completamente associada ao trabalho em si. E os sintomas, eles são bem parecidos mesmo. Essa pessoa, ela vai estar com esse absenteísmo, presenteísmo, ele não vai estar presente naquele trabalho, porque ele está completamente esgotado e vai estar faltando. E já na depressão, que é uma doença psiquiátrica que surge a partir de diversos fatores, né? Pode ser fatores genéticos que podem influenciar, e aí devido a eventos traumáticos ou algum estressor que vão ser gatilhos para desenvolver, esse indivíduo ele vai desenvolver essa depressão, que não necessariamente está relacionada somente ao trabalho, mas que vai afetar sim o trabalho, porque a depressão ela afeta todos os âmbitos da vida do sujeito, a vida pessoal, o trabalho, que é uma parte importante da vida das pessoas, né? Porque a gente sempre está no trabalho a maior parte do nosso tempo, vai afetar também nos estudos, nos relacionamentos, então vai ser uma sobrecarga bem maior, que não necessariamente está somente relacionada ao trabalho. E já a síndrome de burnout, ela vai estar relacionada somente ao trabalho. Ou seja, tanto a síndrome de burnout como a depressão, elas são
problemas que precisam ser tratados, que precisam de um acompanhamento, tanto psiquiátrico como uma psicoterapia, que vai trabalhar com esses sujeitos para que eles possam desenvolver estratégias para que eles possam melhorar. Na síndrome de burnout seria mais relacionado com a mudança, né, desse ambiente de trabalho, se tá sendo muito desgastante aquele ambiente, se a pessoa pode mudar de trabalho ou procurar um ambiente que ele se sinta mais acomodado, ou ver questões do trabalho mesmo em si, se poderia fazer alguma alteração, a forma como é os relacionamentos. Então, são muitas as questões que estão relacionadas com essa síndrome e com o transtorno depressivo também, que nesse ambiente de trabalho precisa ser observado e mediado, né, da forma correta, né, a partir dos profissionais adequados. Ah, entendi. Ficou bem esclarecedor aqui para o nosso público, né, para os nossos ouvintes, o que é a depressão, o que diferencia ela da síndrome de burnout. Então a gente pode entrar mais aqui no nosso assunto, que é a depressão no ambiente de trabalho. Júlia, você poderia falar para a gente sobre os fatores de risco da depressão no ambiente de trabalho? Como que a gente identifica, né? Quais são esses adoecimentos no ambiente de trabalho? Como que a gente pode identificar eles? Então, Cíntia, é essencial aprofundar como que isso tudo repercute no ambiente de trabalho. Mas enquanto as meninas falavam aí maravilhosamente bem, né, eu ia refletindo aqui acerca de como que esse trabalhador, ele teve seu modo de trabalhar, né, de produzir totalmente modificado após as revoluções industriais. Porque a partir do momento em que ele teve que competir, né, com a maquinofatura, teve que entregar resultados, produzir, ele também teve que deixar ali em segundo plano, né, numa cortina de fumaça, vamos dizer assim, ou até mesmo ignorar tudo aquilo que lhe tirasse o foco, né? Então, entre aí os momentos com a família, o lazer, né? E a saúde psíquica, né? A saúde emocional, né? E já antecipando aí que décadas depois, né, emergiu aí a psicologia organizacional visando esses desafios, né? Além de recrutamento e seleção, né? Entrou aí esse âmbito da saúde mental do trabalhador. Mas eu estou trazendo essas informações iniciais a fim de discutir acerca desses fatores de risco da depressão no âmbito laboral, né? Como que o adoecimento psíquico, ele repercute no trabalho? Como que eu, enquanto chefe, enquanto colega, enquanto superior, falando assim em hierarquia, como que eu posso identificar que um trabalhador ele está adoecido, né? Como que eu posso ajudar? Né? Então, inicialmente, já falando, as pessoas elas apresentam sinais, sintomas de que não estão bem emocionalmente falando. Então, aquele trabalhador que ele tinha um rendimento satisfatório, né, ele passa a ter baixo rendimento, passa a faltar mais, a atrasar mais, ou a desistir de alguma atividade, alguma demanda, né, uma atividade que foi encaminhada a ele. Ele pode se afastar, né? Ou até mesmo se envolver em intrigas, né? Ter uma relação interpessoal prejudicada, né? Com outros colegas. Então ali ele já passa a não ter mais paciência, vamos dizer assim, para discutir um plano de ação, para discutir um estudo de caso, né? Um planejamento. Então, aí ele passa a adotar condutas prejudiciais, tanto para ele, quanto trabalhador, quanto para a própria empresa também. Né? Então, esse funcionário que ele tem depressão, que ele está adoecido, ele não se sente mais parte da equipe, ele não vê motivos para continuar se esforçando, né? Já que ele não tem vontade de realizar qualquer tipo de atividade, não só falando no âmbito laboral, né? Falando da vida dele como um todo, né? E normalmente quem tem depressão sente vontade de abandonar o emprego, né? Mesmo ele precisando desse emprego,
ele sente essa vontade de ficar em casa, muitas vezes na cama, no quarto, ou então quando ele vai para o trabalho ele não produz, né? Ele fica ali, o presenteísmo, né? Tem o absenteísmo também. Ele pode estar lá, mas ele pode produzir absolutamente nada, né? Então, o que pode ser feito? Enquanto eu, colega de trabalho, posso incentivar esse trabalhador a buscar por ajuda, né? Caso haja alguma suspeita de depressão, ou posso oferecer apoio emocional, né? Ou conversar com o superior acerca do que pode estar acontecendo com esse colaborador, né? E às vezes esse funcionário, ele está com as férias vencidas, né? Ou então ele está com esse hábito amplamente difundido de vender as férias, o que não é recomendado, né? Então, enquanto chefe, eu também posso buscar alternativas em como reorganizar a função desempenhada por esse trabalhador, né? Já que ele está num estado de esgotamento físico e emocional que não permite que ele desempenhe naquele período, né, suas funções habituais. Incentivar o tratamento em si, né, seja psicológico, seja psiquiátrico, né, conversar com a própria família. Geralmente isso acontece quando os trabalhadores, né, estão há muito tempo em uma organização que já tem ali aquele vínculo dos próprios familiares com aquele superior, com aquele chefe, né. E assim, eu até falei da psicologia organizacional há pouco tempo, né, ainda há pouco. E o psicólogo organizacional, ele é de extrema importância nesse quesito, né, a fim de que o cenário de trabalho, ele não seja ainda mais adoecedor para esse trabalhador, né. Então, um bom clima organizacional, ele é importante. A própria organização de trabalho, as relações interpessoais ali vão de encontro à saúde mental desse ser humano, né. Então, tudo isso contribui, Cíntia, para que esse trabalhador ele consiga se restabelecer, né? São inúmeras as formas de identificar, né, pelo visto, mas às vezes nós estamos tão voltados para o nosso próprio afazer, para os nossos afazeres, que isso às vezes passa despercebido, né? Por isso que a gente tem que ter esse olhar atento para o outro, né, para aquilo que está à nossa volta. Mas seria interessante, já que você falou sobre como que a gente identifica esse adoecimento, seria interessante então a gente compreender com relação ao tratamento, né? Quais os tratamentos quando a depressão atinge o ambiente de trabalho? Tendo em vista que, se eu perceber isso, eu posso falar para o meu colega por onde ele começa, o que ele tem que fazer. Então, Samira, responde isso pra gente. É isso mesmo, Cíntia. E a gente deve ter em mente, né, refletir sobre isso, que a depressão, ela vai influenciar negativamente, né, a forma como esse indivíduo ele vai estar inserido nesse local de trabalho, né? Tanto na função que vai ser exercida, como também nas relações onde ele estabelece, né, com o seu chefe, com os colegas de trabalho. Então vai ter alterações, vai influenciar negativamente, né? Muitas vezes esse trabalhador ele vai receber uma demanda que vai ultrapassar os seus limites, causando estresse, ansiedade e, por que não, consequência, né? Em consequência disso, o transtorno depressivo. Então, antes de mais nada, né, para um tratamento adequado do transtorno de depressão, devemos pensar que esse indivíduo ele deve procurar uma ajuda profissional, seja ela o psicólogo, psiquiatra, ou até mesmo o acesso, né, o uso de tratamentos naturais. E aí a gente pode começar com a psicoterapia, né? Então, em casos de depressões leves, o indivíduo ele deve procurar esse tratamento, deve procurar esse auxílio do psicólogo, né? E isso não significa que em casos graves de depressão a psicoterapia não auxilie, né? Ela vai sim auxiliar como um tratamento conjunto com o tratamento da medicação, né? Então, a psicoterapia ela é essencial em todos os tipos de pacientes depressivos, pois ela tem o objetivo realmente de trabalhar, né, as causas emocionais que desencadearam o transtorno depressivo. E aí, como segunda alternativa,
temos o uso de medicação, o uso de psicofármacos, né? O qual, muitas vezes, em muitos casos, esse indivíduo, além do acompanhamento psicológico, ele vai ter sim que ser acompanhado por um psiquiatra, né? Em certos casos. Lembrando que cada caso é único, então cada caso vai ter o seu tratamento mais adequado e o tratamento específico. Então, né, a gente também deve ter em mente que esses medicamentos, eles vão regular hormônios, neurotransmissores, que vão auxiliar na melhora consecutiva desse indivíduo, né, desse colaborador dentro de uma empresa, mas também em outros âmbitos, né, que a gente deve ter em mente também que a depressão, ela não vai atingir somente o âmbito laboral, o âmbito em que aquele indivíduo, né, como trabalhador está inserido, mas sim no âmbito social, no âmbito familiar, onde aquele indivíduo vai estar inserido, ele vai estar acometido com um transtorno depressivo. Então, consequentemente, melhorando com tratamentos, né, mais adequados, vai melhorar todo esse conjunto, né, todas as relações onde esse indivíduo vai estar inserido, né, e isso é consequência. Então, além disso, também não existe um tempo pré-determinado, né, pré-estabelecido para o tratamento do transtorno depressivo. E aí vai ser necessário, né, uma avaliação, uma evolução de cada caso, cada paciente. E se for preciso, realmente um ajustamento muitas vezes de psicotrópicos, né? Um ajustamento de mais tempo de psicoterapia. Então, tudo isso vai influenciar, né, positivamente na melhora desse indivíduo, desse colaborador no âmbito do trabalho. E aí também temos, que eu acho que é um fator essencial, tanto para a prevenção como para o tratamento, né, do transtorno depressivo, que são os tratamentos naturais. E aí vocês podem perguntar, né, mas que tratamentos naturais são esses, Samira, né? Seja acompanhamento, né, de práticas, de hábitos saudáveis, que vão influenciar na melhora do quadro depressivo, uma alimentação saudável, atividade física, muitas vezes esse indivíduo encontrar hobbies, ou mesmo atividades que lhe dão prazer, né, atividades de lazeres, que possa beneficiar positivamente esse indivíduo, como eu falei, tanto na prevenção como no tratamento, né, de vários transtornos mentais, como a depressão. E além de tudo isso, né, a empresa, né, isso falando do lado da empresa, devemos ter em mente que essa empresa, ela deve ter estratégias também, né, que devem ser adotadas, medidas de prevenção, né, quando a empresa, ela deve ter esse olhar mais atento, né, para o comportamento, para as emoções desses funcionários e perceber, né, esse indivíduo, ele está com sintomas alterados, ele está com sintomas de depressão, vamos encaminhar esse indivíduo para um tratamento mais adequado. Então, a empresa, ela deve sim ter esse cuidado de zelar por esse colaborador, né, para um bom funcionamento do todo o ambiente laboral, né? Seja o bom funcionamento da empresa, o bom funcionamento do indivíduo, seja na saúde mental, seja na saúde física. E aí a gente pode ter exemplos de várias empresas, né, que já estão adotando práticas e medidas de prevenção, como salas de descanso, onde tem travesseiros, né, sofá, um ambiente onde o indivíduo ele possa descansar em algumas horas, né, diante desse dia de trabalho, muitas vezes exaustivo, e assim ela vai colaborar, né, para uma saúde mental, para uma saúde física, para evitar, né, que surja sintomas e possíveis transtornos como de depressão, ansiedade, né, falando um pouco mais sobre a depressão. Então, são práticas que a empresa pode estar aderindo, né, diante desses funcionários, diante dos seus colaboradores. Genial, meninas! E para finalizar esse episódio, eu convido a nossa amiga Maiara para falar um pouquinho com relação às prevenções, porque não adianta eu falar para o meu ouvinte apenas como ele trata isso,
mas eu não quero saber como tratar quando eu já estiver lá, vivendo ali o auge da situação. Eu quero saber como eu me previno, eu não quero passar por essa situação. Então conta pra gente, Mayara, quais intervenções mediante essa situação e como eu me previno disso? Bom, Cíntia, primeiramente é um prazer, né, estar aqui juntamente com as meninas e principalmente por estar discutindo um assunto que é bem comum no ambiente de trabalho, que é a depressão laboral, e é sempre importante a gente estar pontuando assuntos de cunho psicológico, né, já que a maioria vai se tratar aí de doenças mentais silenciosas, então é sempre bom a gente estar falando, é sempre bom a gente estar discutindo. Bom, a OMS, ela traz um número bem significativo sobre essa temática, né? Só para você ter uma ideia, em 2017 estimou-se que 350 bilhões de pessoas de todas as idades elas sofrem com esse transtorno nesse ambiente de trabalho. Então percebe-se que não se trata de uma demanda incomum, né? Ao contrário. E aí nesse ambiente que segundo esse mesmo órgão, né, que é a OMS, a depressão ela é tida como principal causa de incapacidade em todo o mundo. E aí, Daugal Honda 2008, ele traz que a síndrome depressiva se caracteriza por uma multiplicidade de sintomas, tanto como afetivas, como instintivas, ideativas e cognitivas. Então, a gente percebe aí que ela abrange vários aspectos aí do sujeito. E é possível, né, observar que tanto as relações, as condições e a organização do trabalho pode ser fatores desencadeadores de depressão. Existem frustrações, né, por parte desses funcionários, principalmente quando existe ali esforços em prol das atividades e ainda assim esse funcionário ele não são reconhecidos. Quando existe exigência excessiva, se for um trabalho que exige meta, por exemplo, o excesso de competição, o controle excessivo, a falta de autonomia, dentre outros aspectos aí que pode ser fonte de angústia e, consequentemente, desencadear um processo depressivo nesse ambiente de trabalho, né? Com isso, a gente percebe que é de suma importância focar em meios interventivos e preventivos também. Como meio preventivos, nós podemos focar em trabalho integrado, interdisciplinar, né, onde o profissional ele vai ter um olhar voltado às diversas instâncias desse sujeito, tanto biológico como psíquico e social. Então, nesse meio preventivo, podemos ver a vigilância dos ambientes, né, das condições de trabalho, dos efeitos ou danos, né, à saúde, ou seja, qual é a origem disso tudo? É muita cobrança? É rigidez nas atividades? O que está acentuando essa emoção negativa? Então, isso requer uma ação composta por setores assistenciais, né, e também da vigilância, atendimento multiprofissional com abordagem interdisciplinar, onde existe essa capacidade, né, de estar lidando e ao mesmo tempo de dar suporte ao sofrimento psíquico desse trabalhador, aos aspectos sociais e também dessas intervenções nos ambientes de trabalho. No que concerne essas intervenções, elas devem se promover meios que possam aí estar minimizando, né, esse impacto das condições desse trabalhador que acaba trazendo fatores negativos a essa saúde mental dele. E nessas intervenções nós podemos pontuar a psicoterapia, né, onde vai trabalhar questões psicológicas desse paciente, tratamento farmacológico. Existe a necessidade da psicoterapia, mas quando está no grau excessivo, né, é importante entrar aí com tratamento de cunho farmacológico e o acompanhamento social e psicológico sistemático. Seria interessante também nesse aspecto programas, né, e ações na qual esse trabalhador ele tem essa oportunidade de discutir, né, as condições e a organização do trabalho, como é que está essa organização do trabalho no ambiente na qual estou exercendo essas atividades, para que haja justamente possíveis mudanças e até mesmo essa superação na esfera pessoal dele. E também algo muito interessante dentro da empresa, que seria pontual, seria estudo dos setores de trabalho, né, em prol desse profissional, focado justamente nessa dia de trabalho e adoecimento, né? Focando em intervenção interdisciplinar, seria a escuta qualificada também, né, onde esse profissional ele teria de forma mais clara uma compreensão do problema que acarreta dentro desse ambiente de trabalho.
Então, tudo isso que foi abordado, né, são elementos aí bastante importantes para a qualidade de vida desse sujeito, que até então perpassa por um ambiente de trabalho, né, que promove aspectos disfuncionais. Aspecto esses, né, que acaba gerando demandas psicológicas para esse trabalhador. É isso aí, Mayara. Aí você falou, viu? Qualidade de vida é o que precisamos buscar e prezar por ela. Meninas, eu estou feliz demais por essa manhã recheada de conhecimento. Eu só quero agradecer você, ouvinte, por ter se disponibilizado a ouvir e agradecer pela presença de vocês, por ter somado com isso, né? Espero que a gente possa se reunir outras vezes para estar compartilhando esse tipo de conhecimento. E você que está nos ouvindo, compartilhe esse podcast com alguém que você lembrou, talvez você lembrou aí de alguém do seu trabalho, que você consegue perceber esses sintomas. Então, compartilhe com essa pessoa. E vamos falar mais e mais sobre esses assuntos para o bem-estar da nossa sociedade.